Sua mente de ponta a ponta. E é isso aí, a gente já inicia então aqui o nosso momento de bate-papo, de conversa, no nosso quadro, né? Sua mente de ponta a ponta, com o psicólogo Wagner Costa, que já está aqui com a gente para mais uma conversa, para mais esclarecimentos e informações também. Bom dia, Wagner, seja bem-vindo mais uma vez ao Parlamento de Ponta a Ponta. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Assembleia. E olha só, hoje o nosso assunto é sobre, na verdade, o uso de celular na escola, né? Esse acesso das tecnologias, das telas para as crianças. A Organização Mundial de Saúde e recomenda, né? Quanto menor o uso de telas, melhor para as crianças. E a Unesco também orientou a proibição do uso de celular nas escolas, devido à falta de atenção aí das crianças, a concentração, a dificuldade de aprendizado com o uso dessas telas. E quem vai explicar um pouquinho mais como é que isso funciona para a cabeça de uma criança que está em desenvolvimento agora é o Wagner. Wagner, então conta pra gente, né? Esse é um assunto polêmico, né? A gente vem aí no mundo que vem se desenvolvendo, a tecnologia cada dia mais presente em todas as idades. Como é que isso vem impactar na vida da criança ali que está em desenvolvimento? Olha, nós precisamos começar explicando que a tecnologia não é o problema. Não, a internet não é o problema, o smartphone não é o problema, os computadores não são o problema. O problema é a forma como nós usamos essas tecnologias. Então, de que forma essas tecnologias estão impactando as gerações, as pessoas? O impacto é bem simples. A tecnologia tira de uma criança, de um adolescente, a convivência com outros pares. Ou seja, a tecnologia tem tirado a convivência social entre as pessoas. Esse é o grande problema. Então, quando nós falamos de tecnologia na sala de aula, nós estamos falando do excesso ou de uma tentativa de substituir o processo de interação entre as pessoas por um processo unicamente tecnológico. Essa é a grande discussão. E nós já sabemos, tem um pesquisador que, inclusive, o efeito, o nome dele, efeito Fleming, que diz o seguinte, que o QI da atual geração diminuiu em relação à geração passada. E desde 1960 vem se fazendo estudos sobre o QI, que é aquele coeficiente de inteligência. E qual é o grande causador disso? A grande desconfiança é que o uso excessivo de telas digitais está diminuindo o intelecto das novas gerações. Então, era esse ponto que eu queria chegar de fato, Wagner. A gente fala sobre o uso da tecnologia, dos aparelhos, das telas, né, para o aprendizado também. Eu vejo pontos positivos, mas como você falou, esse excesso, né, essa substituição da interação social pela interação talvez virtual, pelo uso das tecnologias atrapalha. E aí a gente entra nessa outra questão. Quanto mais a gente terceiriza, né, digamos que o nosso aprendizado, inclusive pela calculadora. Esse já é um problema que vem sendo discutido há mais tempo, né? Que a calculadora já é um equipamento tecnológico mais antigo, mas antigamente ouve-se dizer, né? Porque não é da minha geração, que as pessoas faziam cálculo muito rápido. Cálculos, aliás, de forma rápida, ali na cabeça, mentalmente, né? Parece até teoria já para mim, porque eu já peguei a fase da calculadora, já não sei mais fazer contas ali complicadas, né, sem usar esse artifício que é a calculadora. É dessa forma também que vai se desaprendendo a fazer algumas coisas simples por acostumar a ter uma ferramenta ali que faça isso por você? Sim, isso daí é verdadeiro. Hoje percebe-se que as pessoas, elas não sabem fazer certas contas simples, elas contam nos dedos. Não sei se você percebe isso no dia a dia, às vezes as pessoas vão somar, quanto é 9 mais 6? Pronto, já deu uma confusão. A falta do exercício
vai te tirando essa função ou essa habilidade de raciocínio. E um ponto, Beatriz, que é muito importante nós chamarmos a atenção aos nossos ouvintes, é que nós estamos falando aqui de uma proibição, uma tentativa de tirar o celular de dentro da escola. Mas nós também precisamos ter um controle do uso do celular dentro das nossas casas. E eu queria dizer aqui algo importante. Em 2013, essa mesma Unesco recomendava o uso do celular dentro das escolas. Olha como é a evolução e o estudo da tecnologia. Achava-se que que os professores estavam muito reativos e que as escolas deveriam acolher o celular. E hoje há uma recomendação para se banir o celular. Então observa que nesse meio termo aí, o bom uso é que tem que ser trabalhado. E uma coisa eu vou lhe dizer, uma criança de 10 anos, de 14, né, um adolescente de 14 anos, ele não precisa dessa tecnologia para se desenvolver. Então nós podemos sim usar a tecnologia, mas nós temos que ter cuidado com o uso dessa tecnologia, porque muitas vezes essa tecnologia também nos faz preguiçosos. Eu vou dar um exemplo. Hoje, se você chegar com a maioria das pessoas e perguntar a elas qual é o número do seu celular, muita gente vai ficar em dúvida, porque nós não temos mais a memória que tínhamos há 30 anos atrás, quando não existia agenda de celular e você tinha que decorar o número de telefone das pessoas. É simples. Wagner, e aí você tocou num ponto um pouquinho anteriormente, interessante também, que é esse controle. Não adianta nada também, talvez, um professor controlar dentro de sala de aula ou proibir o uso ali durante as aulas, talvez até facilite ali uma atenção a mais, né? De forma controlada, como você falou. A tecnologia tem seus pontos positivos, vem para ajudar, mas o excesso também atrapalha. Acho que tudo em excesso atrapalha, né? Precisa existir o equilíbrio. Mas o uso em casa também. Às vezes a criança não usou na escola, mas aí passa o resto do dia com a cara dentro do celular, dentro do computador. Como é que você avalia isso? E é super preocupante. Hoje já tem vídeos na internet mostrando crianças dormindo e sonhando, mexendo o dedinho como se ela estivesse passando na tela do celular. Entendeu o que eu falei? Sim. Uma criança de 3 anos sonhando e mexendo o dedo freneticamente como se ela estivesse sonhando com o celular. O que nós sabemos hoje? Que o sono é fundamental para algumas coisas. Quem não dorme direito, isso afeta o crescimento da criança, porque dizem que o hormônio do crescimento ele tem maior ação no momento do sono. Nós sabemos que o nosso cérebro ele reorganiza as ideias quando nós estamos dormindo. Nós sabemos que o sistema imunológico precisa de um bom sono para se manter saudável. O que nós observamos hoje? Um bando de crianças dormindo meia-noite, 1h da manhã. Por quê? Porque os pais não proíbem o uso do celular. Essa criança vai para a escola com sono. Com sono, ela não tem atenção e isso prejudica o aprendizado dela. Mora eu e minha filha, adolescente de 15 anos, todos os dias, 10 horas da noite, ela traz o telefone dela e põe aqui num lugar que nós combinamos, 10 da noite, não tem mais uso de celular aqui na nossa casa. Essa é uma escolha que nós estamos fazendo. Para quê? Para que ela durma melhor, para que ela não fique se perturbando com a presença de um aparelho celular. Estabelecer essas regras, essas rotinas também, limites para essas crianças, por que é necessário, Wagner? Porque o cérebro se acostuma. O vício, a área do vício é a mesma área que está associada a esse controle do celular. O que eu quero dizer com isso? A pessoa que ela cria um vício, ela fica sempre tendo a necessidade de ter contato com aquele vício. Então o celular, ele cria um vício em todos nós, que é a necessidade de estar olhando para ele. O grande desafio
das redes sociais é manter você conectado para você ver propaganda e para você comprar. Eu vou dar um exemplo simples desse controle da rede social. Ontem eu conversei com a minha filha sobre tênis para jogo de basquete. E aí ela me mostrou no celular dela, escuta o que eu estou te dizendo, ouçam aí os nossos ouvintes. Ela me mostrou no celular dela uma loja e alguns tênis. Hoje de manhã, quando eu abri meu celular, já tinha propaganda desta loja no meu aparelho. Então observa, e isso é o objetivo, vender. O que ocorre? Se eu não faço um controle, a criança fica viciada sempre querendo ter o celular próximo dela. Então tem criança que, se você diz, deixa o celular aqui, ela já entra num processo ansioso, porque ela acha que vai perder alguma coisa. E os adultos estão mergulhados nisso também. É tanta informação que você sempre acha que está perdendo alguma coisa. Tem algo acontecendo que eu preciso saber. Então hoje tem gente com a televisão ligada, o smartphone na mão, o computador acompanhando uma outra coisa. Então às vezes nós estamos fazendo 3 coisas ao mesmo tempo, achando que estamos ganhando tempo. Na verdade, nós estamos perdendo tempo, porque o nosso foco de atenção está pulverizado. E aí não consegue absorver nada em 100% ali a nível de qualidade. Exato, exatamente isso. Wagner, e acompanhar esse conteúdo também das crianças, a gente vai um pouquinho mais a fundo agora, né? Além do uso, do tempo, das limitações também, o que a criança, o que o adolescente acessa também deve estar sendo controlado pelos pais? Com certeza, isso é outra coisa muito importante, porque quando se fala em banir o celular, nós precisamos falar também em controlar o conteúdo. Hoje é uma discussão muito grande se deve-se ou não ter um controle das mídias sociais, o que é divulgado, como é divulgado, e isso é uma discussão que as pessoas não têm noção da dimensão disso. Observa só, um adolescente, uma criança, a mente dela vai mudando a partir do hábito que ela cria com o aparelho de celular, com o uso das redes sociais. Então as redes sociais, ela vai te enquadrando num grupo. Ela vê o que você assiste, do que você gosta, e daqui a pouco as propagandas começam a te bombardear. Recentemente, o Facebook postou um artigo numa revista científica muito importante, mostrando que na eleição de 2013 nos Estados Unidos, eles influenciaram quase 200 mil pessoas a irem votar com um único post. E o que eles querem dizer com isso? Que um post pode influenciar uma decisão na sua vida. Um post pode influenciar uma decisão na eleição de um candidato, mas também ele pode influenciar sua decisão nos seus hábitos. Então ele pode te levar a consumir produtos que não são saudáveis, ele pode te levar a desejos que não são interessantes para a sua vida. Então os pais, os responsáveis, precisam ter uma ciência, um controle daquilo que seus filhos estão consumindo nas redes sociais. Wagner, eu acho que qualquer pessoa em qualquer idade que esteja ouvindo essas suas informações, esses seus esclarecimentos, pode estar se identificando em algum ponto ou outro, ou até em todos, né? Depende aí do uso de cada um. E aí eu fico aqui me perguntando também se tudo isso que você falou traz impacto diretamente na vida de um adulto, né, ali que já está formado, digamos assim, já tem o seu meio social, já tem seu trabalho, talvez já tenha um grupo de amigos. Imagina o prejuízo, né, para o desenvolvimento que isso traz para uma criança, né? Então, estou aqui refletindo junto com você, porque eu lembro também de algumas crianças que eu já pude perceber, que às vezes fica tão ali concentrada, né, no seu telefone, no seu aparelho, no computador, que às vezes não sabe mais nem conversar com outra criança. E era esse ponto que você citava também, né? Essa substituição da interação social.
Isso. Hoje o que nós sabemos que nós desenvolvemos o que os administradores chamam de software skills. Essas software skills são aquelas habilidades de relacionamento que eu, como psicólogo, chamo de inteligência emocional. A empatia, a capacidade de perceber o outro, a capacidade de se importar com o sofrimento do outro. Essas habilidades só podem ser desenvolvidas se eu for capaz de ler o não verbal expressado pelo outro. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos olhamos olho no olho, eu posso perceber seu sorriso, eu posso perceber seu semblante, eu posso ler em você tuas emoções. Hoje nós sabemos, existe áreas no cérebro que elas reproduzem a tua expressão facial. Então, quando eu olho para você, o meu cérebro, ele funciona como um espelho. Ele lê tua expressão facial, imita, e por essa imitação, eu posso ser capaz de perceber se você está bem, se você está triste, se você está preocupada. Isso eu só aprendo olhando para o outro. O que os cientistas estão percebendo? Existe uma geração inteira com muita habilidade nos teclados, mas com pouca habilidade de ler o rosto de outras pessoas. O que isso vai nos levar? Isso vai nos levar à falta de empatia. E o que nós vemos hoje na sociedade? As pessoas preocupadas somente com elas mesmas, as pessoas preocupadas somente com os seus ganhos, as pessoas preocupadas somente com o seu sucesso. E ninguém está se importando mais com o sofrimento, com a desigualdade social. E, infelizmente, essa desigualdade social crescendo, ela vai destruindo a sociedade. Porque mesmo quem é muito rico, ele só é rico porque alguém trabalha para ele. Então, a gente não percebe que a sociedade está se autodestruindo. E tudo isso começa nessa incapacidade nossa de nos preocuparmos com o outro. Isso foi muito profundo, Wagner. Se a gente passa despercebido, às vezes não repara, né? Vê ali, vai passando no celular, o dedo, como você falou, até as crianças sonhando. Nós adultos também fazemos isso e de forma inocente ali a gente não percebe a gravidade disso. Que recomendação você dá, Wagner, assim, de imediato para quem está se identificando ou quem tem um filho ali que talvez esteja usando muito o celular? Como começar a cortar isso, né? Ou reduzir esse uso? Eu diria que um ponto para nós iniciarmos é, primeiro, tomar consciência do quanto nós usamos as redes sociais. Como é que eu tomo essa consciência? Hoje os smartphones, o meu tem essa função, eu às 10 horas da noite, o meu telefone ele fica com a tela preta e branca e ele bloqueia a chegada de todas as mensagens, de todos os contatos, com exceção daqueles que eu marquei como prioritários. Então, o que acontece? Eu passei a tomar consciência de que eu, mesmo depois das 10 horas da noite, eu ficava atendendo mensagem, alguém mandava uma mensagem no WhatsApp, alguém mandava uma mensagem no Instagram, e isso vai perturbando o meu processo de adormecimento. Então, observa, se eu quero tomar consciência, eu diria para os nossos ouvintes, faça um teste hoje, quando for às 10 horas da noite, ponha seu telefone celular num lugar fora do seu alcance e deixe ele lá. E veja como é que você vai se sentir. Ou se você está muito ansioso para fazer esse teste, vamos fazer o seguinte, passe aí 2 horas sem o seu aparelho celular e veja como você se sente. Lembrando, Beatriz, que há 20 anos atrás, as pessoas deixavam recado numa secretária eletrônica. Hoje, nem secretária eletrônica se usa mais nos celulares, porque o WhatsApp fez com que as pessoas fiquem tendo contato instantâneo. Imediato. Então, tem gente que manda mensagem por WhatsApp, aí eu não respondo, aí a pessoa liga. Veja, se é importante, ligue para mim. E se eu estiver desocupado, eu atendo. Se eu não atender, é porque eu estou fazendo outra coisa importante. Tomar consciência do uso excessivo é o primeiro ponto
para nós caminharmos para uma solução. E aí depois é o controle, é fazer o que eu estou fazendo. Eu e minha filha não usamos o celular depois das 10 da noite. Eu procuro não usar o celular todo o tempo. Eu deixo o celular longe de mim. Durante o dia eu não estou ficando com o celular ele ao meu lado. Quando eu estou fazendo algum tipo de trabalho, eu deixo ele num outro compartimento, porque aí depois eu vou lá e vejo o que tem. Porque senão toda vez que o celular vibra, toda vez que o celular chega uma mensagem, faz um blipzinho, faz alguma coisa, você tira seu foco. Às vezes a gente vê isso hoje, né, nas entrevistas. Às vezes a pessoa está na televisão dando a entrevista e enquanto o outro está falando, ela está consultando o celular. Observa como nós estamos dispersos. Isso faz com que a gente não tenha foco. Por isso a Unesco está preocupada em tirar o celular das salas de aula. E acho que com uma certa razão, na verdade, com razão, né? Assim, houve uma preocupação de inserir, mas aí exageraram, né, no uso, Wagner, agora tem que reduzir. Mas, Wagner, agradeço muito. Isso é o controle. Agradeço muito a sua participação, a sua contribuição aqui mais uma vez. Esse é um assunto aí que rende outras conversas também, outros aprofundamentos, né? Inclusive substituir esse tempo do celular por atividades de lazer, por praticar alguma, inclusive uma aula de música, né? Talvez um esporte. Música, leitura, ver filmes, documentários, tem tantas coisas que podem ser substituídas. Nós podemos, inclusive, Beatriz, fazer um tema na próxima semana falando sobre isso, como retirar nossos filhos das redes sociais. Seria um tema bom. Tá definido então, Wagner. Quem está acompanhando aqui já fica sabendo que semana que vem a gente vai conversar aí sobre as atividades e o que fazer no tempo aí que não estiver usando o celular. O tempo ocioso, né, Wagner? Tão precioso isso. Também. Então é isso. Muito obrigada, Wagner, mais uma vez pela sua contribuição. Wagner aqui, parceiro também da Rádio Assembleia, sempre trazendo conteúdo, informações, esclarecimentos, tudo mais que um psicólogo pode trazer, ele também traz aqui, inclusive como uma palavra amiga. Né, Wagner? Bom dia a todos, obrigado aí pelo carinho, pela receptividade e desejar a todos nós uma boa semana. Boa semana para você também, até a próxima segunda-feira, viu? Tchau. Tchau, tchau.